Conselhos para os obreiros. Livro Charles Spurgeon. Conselhos para obreiros. O príncipe dos pregadores orienta os ministros da igreja. Primeiro capítulo. Um homem zeloso. Meia dúzia de palavras ditas por uma mãe carinhosa a um menino que está prestes a sair de casa para iniciar um aprendizado podem cair como suave orvalho do céu sobre ele. Algumas frases de um pai amável e prudente, ditas à filha ainda não convertida, quando ela inicia sua vida de casada, e a seu marido gentil e carinhosamente escolhidas, podem fazer daquela pessoa, daquele lar, uma casa de Deus para sempre. Uma palavra gentil de um irmão para sua irmã, uma breve carta escrita por uma irmã para seu irmão, mesmo que seja apenas uma linha ou duas, pode ser a seta de graça de Deus. Já vi até mesmo coisas pequenas como uma lágrima ou um olhar ansioso operarem maravilhas. Talvez você já tenha ouvido a história de Whitefield, que sempre que se hospedava na casa de alguém, costumava conversar sobre o futuro da alma de cada membro da família. Pessoalmente, com cada um deles. Entretanto, certa vez, pernoitou na casa de um coronel que era tudo o que alguém poderia desejar, menos cristão. Whitefield ficou tão satisfeito com a hospitalidade e tão encantado com as qualidades do bom coronel, de sua esposa, de suas filhas, que achou muito difícil lhes dizer que tinha que tomar uma decisão a respeito de Jesus, algo que não teria sentido se eles tivessem sido menos amistosos. Ali ele ficou por uma semana, e durante sua última noite o Espírito de Deus o visitou de modo que não conseguiu dormir. Abre aspas, essas pessoas, disse ele, têm sido muito amáveis comigo e eu não tenho sido fiel com elas. Tendo de dizer que, apesar de todas as suas boas qualidades, se não crerem em Cristo, estarão perdidas. Então, se levantou e orou. Após orar, ainda havia luta em seu espírito. Sua velha natureza dizia, não posso fazer isso. Mas o Espírito Santo parecia dizer, não saia daqui sem antes avisá-los do perigo. Finalmente pensou em um artifício e orou a fim de que Deus aceitasse sua ideia. Ele pegou seu anel e escreveu com ele as seguintes palavras em um dos losângulos de vidro da janela de caixilhos de chumbo. Abre aspas. Falta-lhes uma coisa. Fecha aspas. Ele não conseguiu falar com a família, mas seguiu seu caminho, orando muito pelas pessoas, a fim de que elas se convertessem. Pouco depois de ele ter saído, a boa senhora anfitriã da casa, grande admiradora de Whitefield, disse, vou até o quarto de hóspedes, pois quero ver o lugar que o homem de Deus ficou. Ao chegar no quarto, viu o que ele tinha escrito na vidraça. Abre aspas. Falta-lhes uma coisa. Fecha aspas. Aquelas palavras tocaram imediatamente com a convicção do arrependimento. Ah, exclamou ela. Pensei que ele não havia se preocupado muito conosco, porque sabia que, por onde quer que ele passava, argumenta com seus anfitriãos, e não havia feito assim conosco. Cheguei a pensar que havíamos irritado o senhor Whitefield, mas agora percebo como ele foi amável conosco, falando-nos dessa maneira. Em seguida, chamou suas filhas, subam meninas, veja o que o homem de Deus escreveu na vidraça. Falta-lhes uma coisa. Chame seu pai. O coronel subiu ao aposento de hóspede e também leu a frase. Falta-lhes uma coisa. Assim, ao redor da cama onde o homem de Deus havia dormido, ajoelharam-se e pediram a Deus que lhes desse a coisa que lhes faltava. E ali mesmo, antes que deixassem o quarto, encontraram o que lhes faltava. E toda aquela família pôde regozijar-se em Jesus. Não fazia muito tempo. Encontrei-me com um amigo
em cuja igreja há uma irmã que prezava aquele pedaço de vidro como herança de família. Se você não conseguir aconselhar ou admoestar uma pessoa de uma maneira, faça-o de outra. Cuide para que sua alma não fique manchada com o sangue de seus parentes e amigos. Cuide-se para que nunca macule suas vestes e seja acusado diante do tribunal de Deus. Por esta razão, viva, fale e ensine de um e de outro modo e seja sempre fiel a Deus e à alma dos homens. O zelo frequentemente conduz à prudência e coloca o homem na posição de domínio do discernimento, senão do talento. André usou a habilidade que possuía. Se tivesse sido como alguns dos meus jovens amigos teria dito, eu deveria servir a Deus. Como gostaria de pregar. Eu deveria exigir que me dessem um grande púlpito, uma grande congregação para pastorear. Bem, existe um púlpito em cada rua de Londres e a maior parte para a pregação é esta grande cidade sobre o divino céu azul. Entretanto, esse jovem zelote preferiria assumir um cargo mais fácil do que pregar ao ar livre. Como não é convidado para os grandes púlpitos, nada faz. Como seria melhor se, como André, ele começasse a usar a habilidade entre aqueles que lhes são acessíveis? Então, desse modo, dando um passo de cada vez em direção a algo maior, e daí para outra coisa, e assim avançasse ano a ano. Se André não tivesse usado os meios que tinha para converter seu irmão, provavelmente nunca teria sido um apóstolo. Cristo deve ter tido suas razões para escolher aqueles apóstolos para o seu serviço. Talvez o grande fundamento da escolha de André tenha sido o fato de ele ter sido um homem zeloso. Jesus talvez tenha pensado, André trouxe seu irmão Pedro. Sempre está falando com as pessoas individualmente. Farei dele um apóstolo. Leitor, se você for dedicado na distribuição de folhetos e diligente na escola dominical, provavelmente poderá se tornar um ministro. Mas se não quiser fazer nada, enquanto não puder fazer tudo, permanecerá inútil para o corpo, um estorvo para a igreja, em vez de um ajudador. Queridas irmãs em Cristo, nenhuma de vocês devem pensar que não tem condições de fazer nada. Esse é um erro que Deus não comete. Cada um de vocês deve possuir algum talento que lhe foi confiado e uma tarefa que ninguém mais pode fazer. Descubra qual é a sua esfera de atuação e ocupe-se. Peça a Deus que lhe diga qual é o seu lugar e permaneça ali, ocupando-o até que Jesus Cristo venha e recompense. Use a sua habilidade, use-a já. André demonstrou sua sabedoria ao valorizar uma única alma. Decidiu ou dedicou todos os seus esforços inicialmente a um só homem. Depois, sob o comando do Espírito Santo, foi útil a muitos. Mas começou com um. Que tarefa para um aritmético calcular o valor de uma alma? Uma alma vale todos os sinos celestiais tocando por seu arrependimento. Um pecador que se arrepende faz que os anjos se regozijem. O que aconteceria se passasse toda a vida trabalhando e suplicando pela conversão de uma criança? Se você ganhar esta pérola, sua vida já terá valido a pena. Não seja tolo e não fique desestimulado ou desestimulado por causa de números ou por causa da massa que rejeita seu testemunho. Se o homem conseguir ganhar em um dia, pode dar-se por satisfeito. O quê? Você poderia perguntar. Não estou falando de 1 centavo, mas de 1 milhão de libras. Aí sim, seria uma imensa recompensa, diria você. Portanto, se ganhar apenas uma alma, você deve saber quanto vale aquela.
Ah, aí sim seria uma imensa recompensa, diria você. Portanto, se ganhar apenas uma alma, você deve saber quanto vale aquela. É uma unidade no que refere a números, porém, seu valor excede todo o entendimento. Seu valor excede toda a terra. Se ganhasse o mundo inteiro e perdesse a sua alma, e que perda você teria se perdesse o mundo todo e ganhasse a sua alma, e Deus ainda o capacitasse para ganhar outras almas? Alegre-se, trabalhe em seu campo, mesmo que pequeno, mostre sua sabedoria. Você pode imitar André, não indo muito longe para ganhar almas. Muitos cristãos fazem o seu trabalho, dá o seu melhor a 10 quilômetros de casa, quando o tempo que levam para ir até lá e voltar provavelmente deveria ser gasto trabalhando na própria vinha. Não creio que as autoridades estaduais estariam baixando um decreto muito inteligente se pedissem aos cidadãos da cidade A que ajudasse a tirar a neve das calçadas da cidade B, e ao cidadão da cidade B que mantivessem limpas as calçadas da cidade A. Seria melhor e mais conveniente